Olá, meu querido Graça e Paz, tudo bem? Eu sou o Bergson, eu sou pastor e nós estamos aqui. Bem-vindo ao nosso canal. Vamos pensar momentos de reflexão, momentos de pensamentos, onde nós estamos refletindo sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Primeiro eu quero agradecer a sua audiência, agradecer a você pelo tempo precioso que você está nos proporcionando, ok? E pedir a você fazer um pedidinho rápido e tenho certeza que você pode nos ajudar e nos abençoar. Primeiro, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho, ok? E deixando seu like e compartilhando esse vídeo e os conteúdos que aqui a gente está propondo a você, que são conteúdos para você pensar e refletir nas coisas de Deus, ok? Nessa oportunidade, a gente passou por um congresso de liderança pastoral. E quem ministrou a palavra foi o nosso amigo Neil Barreto. Uma palavra que você que é líder, você que é pastor, precisa ouvir o que o Neil compartilhou conosco nessa oportunidade, ok? Olha, esse vídeo ele é extenso, mas nós decidimos, para facilitar para você, colocarmos esse vídeo em três partes. Três partes para que você possa vê-los com tempo e com calma, porque isso vai ser precioso para você. Vai ser importante para que você pense, reflita no seu ministério pastoral, vai ser importante para que você reflita naquilo que o Neil vai estar compartilhando com a gente. Aqui no nosso canal Vamos Pensar, ok? Então, você liderança eficaz, pastor e líder, olha, preste atenção nessa palavra e vamos à primeira parte do vídeo, ok? Fica na paz aí e observa bem o que o Neil vai compartilhar com a gente. Eu completo esse ano 32 anos de ordenação pastoral e há 30 anos na mesma igreja, na Igreja Batista Betânia, ali no Rio de Janeiro. E sou casado com esta mulher, pastor Andréia, há 34 anos. Fica de pé, meu amor, para que tira a máscara, mostra a máscara, tira a máscara, dá um sorriso. Olha o sorriso dessa mulher. Dizem que esse sorriso expulsa demônio, né? Então, a minha namorada há 34 anos, me deu 2 filhas, uma psicóloga de 30 e uma bióloga de 25, né? E nós estamos aí servindo ao Senhor esse tempo todo, tentando dar a nossa contribuição para o reino, entendendo que isso é um privilégio. Esse ano, não sei se todos me seguem, vocês vão me ver separando minha agenda para falar para pastores especificamente no Brasil inteiro. Eu viajo o ano inteiro há mais de 20 anos. Não sou de rede, só entrei na rede social com a pandemia. Eu optei, mesmo nesse tempo tecnológico, não ter rede social. Questão minha, e não é uma boa ideia para ninguém, não aconselho a ninguém, tem que ter rede social. Mas, por razões pessoais, eu nunca tinha entrado em rede social. Tinha um Facebook que eu não acessava, tem mais de 100 mil seguidores no Facebook, mas eu nunca dei bom dia, eu nunca dei boa tarde, nunca diz a paz do Senhor. Tem um grupo que trabalha para mim e faz isso. E na pandemia eu não tinha como falar com as minhas ovelhas se eu não entrasse na rede social. Tinha como, culto online. Então tivemos que fazer um Instagram e aquela coisa toda, tem uma equipe que cuida disso para mim. Também não passo por ali, não dou bom dia, não sei nem publicar algo no Instagram. Você tem uma ideia como é que eu sou velho e ultrapassado. Meu tempo de ministro já passou, provavelmente, né? Então, está lá com 75 mil seguidores. Então, é um mistério de Deus, mas eu sou do face to face, não do Facebook. Eu sou do contato, eu sou a bucha, eu gosto de estar na ponta. Eu gosto de sentar à mesa, eu gosto de olhar no olho. Não me adaptei à rede social, há muito pouco verdade ali para mim. Costumo dizer que a rede social é a Lagoa de Narciso. Vocês conhecem a história de Narciso, de onde vem narcisismo, né? O camarada que se apaixonou pela própria imagem e ficou tão apaixonado por si mesmo, e só que ele estava debaixo da maldição de uma deusa, não é? E disse, quando você que esnoba a todos e todas por causa da tua beleza, você vai se apaixonar por alguém que você nunca vai poder tocar. E ele vai beber água numa represa, num lago, e ele, quando vai beber água, vê a sua beleza, ele se apaixona.
E a história diz numa vertente que ele ficou ali até secar, até morrer, e outros dizem que no intuito de tentar alcançar a si mesmo, ele cai no lago e morre. Então, Narciso se apaixona pela própria imagem. Nós vivemos num tempo absurdamente narcisista, num tempo onde as pessoas tiram foto de si mesmos 200 vezes por dia e publicam essa foto esperando like. A rede social é onde essa foto que é tirada é publicada esperando adoração, esperando like. E as pessoas ficam ali vendo quantos likes foram dados. A rede social é a lagoa de Narciso. Então ali há pouca verdade. Narciso é o típico caso de alguém que correu atrás de si mesmo a vida inteira e nunca conseguiu alcançar. Nasceu, morreu sem ter vivido, porque correu atrás de si mesmo a vida inteira e não conseguiu se alcançar. Nós pastoreamos exatamente esse tempo. Você pastoreia as pessoas do Instagram e do Facebook, e ali não há verdade. Então nosso trabalho hoje, ele é muito mais desgastante do que alguns anos atrás. Eu nunca, nesses 32 anos de ministérios, encontrei tanta dificuldade para me adequar à cultura de uma geração como essa. Eu não tenho nada a ver com esse tempo, eu não tenho nada a ver com esse exibicionismo, eu não tenho nada a ver com essa exposição, eu não tenho nada a ver com nada com esse tempo, é impressionante. E eu sei que o problema é meu, que é mais fácil eu mudar-me a mim mesmo do que tentar mudar a todo mundo, não é? Só que nesse processo de tentarmos nos adequar às gerações que mudam muito mais rápido do que no nosso tempo de adolescente, para quem é da minha geração, faço 5.6 agora em agosto, as mudanças são muito rápidas. Você pega um bagulho desse aqui novinho e você não aprendeu a mexer 10% disso aqui, já saiu novo. Aí por alguma razão todo mundo fica igual um maluco atrás do novo e não mexeu nem 10% nisso aqui. E aí nós vivemos num tempo de tão velozes de mudanças que quando tu tenta conhecer uma coisa, aprendi, já mudou, filho, já está velho, já mudou, já tem que se adaptar de novo. Aí você vai se adaptar de novo, quando se adapta já está velho. Então a nossa vida hoje é muito mais cansativa, muito mais cansativa. Aí nessa noite eu vou ministrar uma palavra que não é nova para mim. Essa palavra aqui é uma palavra que eu ministro a todos os conselhos de pastores que eu visito pela primeira vez. Porque eu acho que essa palavra ela precisa ser ouvida por todos os pastores do mundo. Porque nós vivemos uma realidade nacional. Vocês estão aqui no Conselho de Pastores. Semana passada eu estava no outro conselho, sexta-feira eu estou lá em Serra, no Espírito Santo, falando à noite de manhã, na semana que vem eu estou para outros lugares. Eu não encontro, pastores, em nenhum lugar desse país, café de pastores, encontro de unidade, tudo de pastores. Quando a gente tem um intervalo, tomando um cafezinho, a gente conversa sobre a igreja brasileira. E eu não consigo encontrar um que diz assim, que coisa linda é a igreja brasileira hoje. Que qualidade maravilhosa de igreja que nós temos no Brasil. Que plenitude de evangelho que a gente vê pregado hoje. Que coisa linda é o trabalho evangelístico, missionário e social da igreja no Brasil. Que coisa linda é a qualidade dos pastores e dos púlpitos no Brasil. Eu não consigo encontrar ninguém dizendo que orgulho da igreja no Brasil. Claro que Friburgo pode ter sua exceção. Friburgo é outro nível de crente, né? É um nível mais alto, né? Vocês estão mais altos, né? Então pode ser que aqui eu encontre. Não, estou satisfeitíssimo com a igreja brasileira. Estou satisfeitíssimo com a nossa ética. Estou satisfeitíssimo com a nossa união, com a nossa comunhão. Estou satisfeitíssimo. Quando eu ligo o pastor Neil, no sábado, o programa, a televisão, nos programas evangélicos, que alegria que eu tenho ver aquilo lá. Que coisa maravilhosa são os programas evangélicos.
eu não encontro ninguém que diga nós estamos bem. Aí a pergunta que eu faço a mim mesmo: Neil, você também não está satisfeito com a qualidade da igreja evangélica no Brasil? Não. Então você acha que a igreja não está bem? Acho. Eu não estou falando questão de número. Na Bíblia não está escrito pelos números os conhecereis. A Bíblia diz, palavra do mestre, pelos frutos os conhecereis. Nós nunca fomos tão numerosos, mas nunca fomos tão insípidos. A gente cresce em número, mas não influencia a cidade. Não melhora a qualidade de vida da nação. A gente só vai enchendo a casa. Enchendo. Trabalhamos para encher. A gente enche. E depois a gente tenta manter esse pessoal aqui, porque está todo mundo de passagem. Porta da frente, escancarada, entra a multidão como uma manada, mas a de trás também, sai como uma manada. Ninguém para em lugar nenhum. Não criamos a condição de corpo. Não nos conhecemos mais, não sabemos os nomes, não sabemos onde moram. Não sabemos mais nada um do outro. Por causa da volatilidade. Não é assim que acontece nas nossas igrejas? Eu não sei se isso é corpo. Não sei se isso é igreja. Então, se a igreja está doente, pastor, quem é o culpado? Quem a adoeceu? Se a igreja tem problemas, a igreja não vai bem, de quem é a culpa? Ou não há culpados? Como que nós chegamos a esse estado de coisas? Eu conto uma experiência. Eu ando de moto no Rio de Janeiro. Estava saindo por um evento, vestido todo de preto, paramentado com o colete do nosso motoclube. Aí eu parei num posto na esquina da minha casa para botar gasolina. Enche o tanque aí. Aí ele encheu o tanque de uma Harley são 14 litros e meio. Aí ele encheu o tanque da minha moto. Quando eu fui pegar a carteira na minha mochila, a minha carteira não estava na minha mochila, porque a minha filha tinha pego minha carteira para tirar dinheiro para o Uber, para ir para a faculdade. E não botou na mochila. Eu falei, pô, brother, minha carteira não está aqui na minha mochila, como é que a gente faz? Eu falei, pô, irmão. Aí ele já, carioca, né, cara? 7-1, já quer me dar uma volta. Não, vou ter que tirar a gasolina, mas não dá para tirar a gasolina do tanque dessa moto. Aí eu falei, não, é o seguinte, eu moro aqui na esquina, eu vou ali rapidinho e pego. Aí ele falou assim, pô, irmão, tá me achando com cara de otário? Desculpa a palavra aí. Eu falei, não, cara, eu moro aqui pertinho. Aí ele falou, não, o senhor não sai daqui não. Aí eu falei assim, olha que idiotice. Meu amigo, você pode confiar, eu sou pastor. Pô, meu. Ó, ipsis literis. Ah, mas agora é que você não sai daqui nem morto. Cara, quando eu acabei de falar, eu sou pastor, eu já sabia que eu tinha feito besteira. Mas não dava para voltar, né? Não dava para pagar igual o Zap, paga, não dava. Aí o cara mandou, agora é que tu não sai daqui mesmo. Eu falei, pô, irmão, desculpa, eu não sei o que os pastores fizeram a você. Mas eu não sou desses, eu vou te pagar. Eu falei, não, tu não sai daqui não. Estava com um relógio. Eu falei, ó, esse relógio aqui é um relógio Invicta. Paga mais do que um tanque. Posso deixar o relógio aqui? Eu vou lá, pego o dinheiro e volto. Ah, com esse relógio aí você pode ir. Tirei o relógio, deixei o relógio com ele. Fui em casa, peguei a carteira e paguei. E eu falei, cara, eu quero te pedir perdão pelo que algum pastor fez a você, que te tenha feito perder toda a credibilidade em nós, ao ponto de te fazer alguém que zombe da nossa função. Aí ele se constrangeu. Pô, senhor, me desculpe aí, o senhor sabe como é que é? Não dá para acreditar em todo mundo. Hoje está difícil acreditar em qualquer um. E o senhor sabe como é que está o time do senhor, né, pastor? Fui embora, fiquei pensando, meu Deus, o que nós fizemos com o nosso nome, com a nossa credibilidade?
Claro que tudo tem exceção, é óbvio, não preciso falar isso aqui. Mas alguma coisa aconteceu conosco, nós adoecemos. Quem é culpado disso? Na minha concepção, tudo começa aqui, ó, onde eu estou. Começa na minha função. O pastor doente gera ovelhas doentes. Que doentes adoecem mais ainda o pastor. Que mais adoecido adoece ainda mais as suas ovelhas. Que mais adoecidas adoece ainda mais o pastor. Nós ficamos nesse ciclo de adoecimento mútuo até que nós somos alcançados por aquilo que eu chamo a morte que o diabo imprime. Qual é a morte que o diabo imprime? Ele mata sem tirar a existência. Ele mata você, tua agenda continua cheia. Ele mata você, você continua pregando, visitando. Ele mata você, você continua pastoreando. Morto. Tens fama de que vives, mas começa aqui. Nosso papel é parar esse ciclo de autoadoecimento. E eu acho que é muito mais fácil parar esse ciclo de adoecimento daqui aonde eu estou, porque aqui eu sou uno, do que daí, onde eles são múltiplos. O problema é que é muito difícil os homens e mulheres que trabalham aqui admitirem que estão doentes. Por quê? Porque a agenda está cheia. Porque trabalha para burro. E como burro. E nós dependemos da nossa bendita imagem. Eu estava vindo para cá, conversando com a minha esposa. Eu saí de casa por volta de quê? 4 horas? E eu falei, vou cortar cabelo. Quando eu fui cortar cabelo, o cara que corta meu cabelo estava lá, mas não tinha luz. Eu corto com máquina. Aí eu comecei a conversar com o Bob. O Bob é de uma igreja lá do Rio de Janeiro. E o pastor da igreja desse menino que corta meu cabelo, está afastado. Aí, 15 dias atrás, quando eu cortei meu cabelo, eu corto de 15 dias. Aí eu falei, mas por que ele está afastado? Pô, pastor, está com depressão. Aí então ele está se cuidando, tá. Aí eu chego lá para cortar cabelo, não tem luz, fico conversando com o Bob e o pastor chega. Pô, pastor Neil Barreto, caramba, que privilégio, posso sentar aqui? Eu falei, pode, cara, senta aí, a gente está tomando um cafezinho aqui. O cara sentou e começou a chorar. Cara, eu tenho lhe ouvido, você tem sido um bálsamo no meu deserto, suas palavras, aquela palavra. E eu falei, mas como é que está o caso? Não, pastor, quando eu comuniquei à minha liderança que eu estava diagnosticado com depressão, minha liderança já mudou comigo. Já não me cumprimentavam direito, ninguém já me chamava para tomar um café na esquina. Eu senti que eles mudaram comigo. Aí chegou o pastor presidente mandou me tirar. E já botou outro no meu lugar. Por quê? Porque na cultura evangélica, ter depressão, ansiedade, transtorno do pânico, qualquer doença de origem emocional é associado a problema espiritual. Tem diabo aí. Crente não tem depressão, a não ser que esteja em pecado. Crente não tem transtorno de ansiedade, crente não entristece cronicamente. Isso é legalidade. O que para mim conota a doença de quem diz isso. Que a nossa cultura existencial adoeceu. Porque se o meu coração pipoca, pum, cardiologista. Acabou meu braço, a gente vai lendo, pum, acabou o braço. Precisa de óculos, oftalmologista. Quebrou a perna, ortopedista.
Problema emocional, Jesus é meu psicólogo. Jesus não é cardiologista, Jesus não é oftalmologista, Jesus não é ortopedista, Jesus não é nada, é só psicólogo. Como que se as nossas emoções não fizessem parte do nosso corpo? Aí o que acontece? O crente adoece, pastores são crentes, não sei se vocês sabem disso, ou deveriam ser. O crente adoece. E além de estar doente, ele é carcomido pela culpa de estar doente. E a culpa causa um estrago maior do que a própria doença emocional. E como nós somos colegas apenas e não amigos, só compartilhamos vitórias, não derrotas, a gente sofre a doença cheio de culpa e sozinho. Ninguém imagina como você está. Mas nós sabemos como é que nós estamos. Nós sabemos o que é pastorear. Nós sabemos a guerra que a gente trava todo dia. Nós sabemos o acúmulo de transferência emocional que é lançada sobre nós todo dia, de projeções, de quanto lixos emocionais nós carregamos dentro de nós, que faz de nós um entulho de lixos emocionais não tratados, e que a gente finge que não está sentindo. Pois bem, mas subimos aqui e vivemos aquela realidade. Aqui não é o caso porque a porta não é traseira, mas a maioria dos templos tem uma porta traseira de onde o pastor entra. Tocou o tal do introito. O pastor está lá atrás da porta, dizendo assim: oh meu Deus, tu sabes como é que está teu servo. Tu sabes como é que está meu casamento, minhas finanças, minhas emoções. Tu sabes como é difícil para mim estar aqui, mas eu tenho que estar aqui. Tocou introito, prelúdio. Chegou a hora do pastor entrar, que está aqui. Meu Deus, tem misericórdia, eu estou aqui, mas queria estar longe daqui nesse momento, Senhor. Tocou introito, graça e paz, igreja de Jesus, aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado, vai ser uma bênção na tua vida, aleluia. Performance, irmão. Teatro, mentira. O problema é que o pai da mentira, nós somos esse do púlpito ou aquele lá atrás? Onde há verdade? Aí eu queria falar sobre nossa saúde nessa noite. E que você se permitisse ministrar pelo Espírito Santo. Eu queria que você soubesse que Ele sabe como é que você está, como é que cada um de nós está. E Ele não tem prazer em ver você doente, porque Ele sabe que a gente chega numa igreja como essa aqui, ó, grande como essa, ou pequenininha como quaisquer outras, grande como a minha, pequena como a tua, grande como de qualquer outro. Aí a gente vê esses bancos todos tomados por gente que chegou aqui no caminho dizendo: Deus, teu servo está acabado, teu servo está abatido, teu servo precisa de uma palavra do Senhor, teu servo precisa usa teu servo, meu pastor, para me abençoar nessa noite, Senhor, eu preciso de uma palavra tua. Ela senta lá no último banco, esperando uma palavra de Deus, porque ela está mal. Só que muitas vezes você chega na igreja tão mal como ela. Só que você não pode sentar no último banco e pedir para alguém liberar uma palavra sobre a tua vida. Você está mal, tem que vir para o púlpito e pregar de qualquer jeito. Você acha que isso é fácil, irmão? Dá para fazer isso por muito tempo sem adoecer? Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 4, verso 16. É possível que algum de vocês já tenha ouvido isso, ouça de novo. Paulo, o velho pastor, final de carreira, escrevendo o último livro da vida. Perto de escrever o último é o 2 Timóteo. E depois, antes dele, 1 Timóteo. Velho pastor em final de carreira, escrevendo para o jovem pastor no início de carreira. E ele escreve assim a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Por quê, Paulo?
Não, digo mais, Timóteo, persevera nessas coisas. Cuida de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nisso. Por quê? Porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Cuida de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nisso. Porque quem cuida corre um sério risco e incorre nele o tempo inteiro de deixar de cuidar de si mesmo para cuidar de terceiros. Aí Paulo diz para Timóteo, cuida de ti mesmo e persevera nisso. Não abre mão disso não. Mas por que eu tenho que perseverar no meu autocuidado? Porque você se salva e salva quem te ouve. E se eu não me cuidar, você pode se perder e levar à perdição os que te ouvem. Então, dentre as muitas verdades que a gente vai compartilhar aqui, irmãos, nessa noite, contida nesse textozinho pequenininho, a maior e mais evidente delas é que diz que a melhor maneira de um líder cristão, de um pastor pregar a palavra de Deus, aquela que foi confiada a ela, não é pela exposição verbal dessa palavra. A melhor maneira de um líder cristão ministrar a palavra confiada a ele é pelo testemunho da própria vida. O que Paulo está dizendo aqui? Que mais importante do que pregar uma mensagem é ser a mensagem pregada. Timóteo, cuida de ti mesmo, persevera nisso, porque assim você se salva e salva quem te ouve. Então, o que salva os teus ouvintes não é o que você prega a eles a priori, é o teu testemunho, é o amor próprio praticado. Paulo exalta a supremacia do testemunho antes da exposição teológica, antes da gente materializar a nossa hermenêutica, a nossa exegética. Paulo está dizendo, a forma como você se cuida, Timóteo, te salvará e arrastará para a salvação aqueles que te ouvem. Então, uma coisa que a gente precisa entender nesse texto aqui, é que a ausência de cuidado próprio é uma mensagem. Qual a mensagem? A ausência de amor próprio. Aí você está aqui, olha como é que nós fazemos. O telefone troca 3 horas da manhã. Alô, pastor Neil? Sou eu. Pastor, desculpa, o senhor estava dormindo? 3 horas da manhã, irmão. Eu estava babando, irmão. Eu estava roncando. Pois é, pastor. Eu estou sentindo uma angústia aqui no peito. Eu não estou conseguindo dormir. O senhor pode fazer uma oração por mim? Tu levanta da cama. Fala, ô irmão, em nome de Jesus, vamos orar. Aí tu troca uma ideia de 1 hora com ela. Aí ela dorme. Pastor, muito obrigado, eu vou dormir. Eu fico pensando, será que ela pensa que eu sou um diazepam, cara? Será que ela acha que eu sou um Rivotril? Mas como é que funciona na minha cabeça e na tua que somos pastores? Olha como eu fui altruísta. Abri mão do meu sono. Eu já não dormi na semana passada, não dormi ontem. Cheguei 1 hora em casa. Olha como eu abri mão do meu próprio cuidado para cuidar da minha ovelhinha que não dormia. Você está no aniversário da tua filha, está fazendo 15 anos. Telefone toca, pastor, o senhor pode vir aqui urgente, estou com a briga com meu marido. Tu larga o aniversário da tua filha e vai lá para parar a briga do casal que está brigando por causa da toalha da mesa. Aí quando você sai, o casal está se beijando. Aí você diz, veja que pastor maravilhoso que eu sou. Eu larguei minha própria filha para cuidar das minhas ovelhinhas. Aí você volta para casa crente que Deus está felizaço contigo. Você volta para casa crente que você está abafando. Pastores tiram férias e se sentem culpados por tirar férias, porque você está ali
como eu vivi quando eu tinha 2 crianças. Eu estou sentado na praia, na região dos lagos, 30 dias de férias. Aí eu estou sentado na cadeira, olhando lá para o horizonte, minhas filhas aqui brincando de bife à milanesa, minha esposa aqui do lado com a irmã e a minha sogra, todo mundo feliz, e eu lá com aquela cara amarrado numa praia na região dos lagos. Minha esposa fala assim: cansou, né, meu amor? Aí eu falei: cansei. Está com vontade de voltar para a igreja, né? Estou. Porque na minha cabeça tanta coisa para fazer, e eu aqui sem fazer nada. Você quer voltar? Quero. Eu voltei. Igreja, antecipei minhas férias. Aí você acha: cara, que pastor fera é o meu irmão. Meu pastor ama a igreja, meu pastor ama nós. Meu pastor abre mão de qualquer coisa pela igreja. No carro, minha filha pergunta: pastor, o senhor ama mais a igreja do que nós? Na minha cabeça, estar com a minha família, minhas filhas, felizes é não fazer nada. Aí, Deus, o senhor está vendo como é que eu estou sacrificando até minha família? O senhor vê, Deus, como é que eu sacrifico o meu sono? O aniversário da minha filha, Deus. Veja o meu altruísmo. Não, filho. Eu estou vendo como você não se cuida direito. Estou vendo como você se abandona. Estou vendo como você perdeu o amor próprio. E quando Deus trata conosco, não vai tratar porque eu abandonei para cuidar da igreja. Ele vai tratar porque eu abandonei. Porque eu me abandonei. Porque o que salva quem me ouve não é o que eu faço por eles a priori, a posteriori talvez. Esse texto está dizendo que o que o salva é o que eu faço por mim. Cuida de ti mesmo, Neil. Então eu aprendo que quem cuida de mim não são os diáconos, como me ensinaram no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, que cuidam da mesa do Senhor, das viúvas, dos órfãos e do pastor. Porque se eu dependesse dos meus diáconos para cuidar de mim no início do meu ministério, eu estava morto. Quem cuida de mim não é minha esposa. Quem cuida de mim não são as irmãs da igreja. Esse texto me diz que quem cuida de mim sou eu. Tem a ver, e muito, com Provérbios 11, 17. O Provérbios 11, 17, irmãos, é um negócio extraordinário. Diz assim, olha, presta atenção. O homem bondoso faz bem à sua própria alma. O cruel faz mal a si mesmo. Eu tenho uma palavra nesse texto que eu pergunto: você se acha uma pessoa boa ou má? Aí, vamos supor, eu me acho uma pessoa boa. Por que você se acha uma pessoa boa? Pelo que você faz consigo mesmo ou pelo que você faz com os outros? Porque geralmente nós nos achamos bons pelo que nós fazemos aos outros. Nós estamos envolvidos em causas sociais, nós somos altruístas, nós somos disponíveis. Mas o que você faz a você? Você se cuida tão bem como cuida dos outros? Não, eu acabo me prejudicando. Então você é um homem mau que faz bem a terceiros. E o que você vai colher é a proporção do que você é mau. Quem se abandona, ainda que seja uma Madre Teresa de Calcutá, é mau. Esse texto, irmão, ele é tão poderoso em mim, quando Deus me deu essa palavra, que eu tatuei na minha pele. Cuida de ti mesmo. Todo dia que eu acordo eu vejo lá: cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Persevera nisso. E olha que coisa interessante, a palavra cuidado aqui, a palavra no grego é pecho, ou é peco, como você quiser. Que literalmente diz: fixar atenção sobre. Fixe a atenção lá. Não se distraia. Fixe a atenção. Faça o que você quiser fazer, mas não tire os olhos de si mesmo.
E o interessante é que o texto não aparece como sugestão, é uma ordem. Quando a gente abandona o autocuidado, a gente não só revela o quanto nós somos maus, e nós somos pessoas mais em pecado. Pessoas mais em pecado, fazendo bem para uma multidão. Pessoas mais em pecado, ajudando pessoas nas suas fraquezas. Pessoas mais em pecado, pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, pessoas mais e em pecado. É forte isso, não é, irmão? Para mim, aqui começa o maior de todos os equívocos cometidos por líderes cristãos, sobretudo pastores. Eu vou explicar a vocês por quê. Porque toda vez que se fala, preste atenção, você que é pastor, toda vez que se fala em nosso cuidado como pastores, nós somos tendentes a olhar para o pastor que a gente é, e não para a gente que é pastor. Cuida de ti mesmo, pastor Neil. Quem ouve isso é o pastor, não é o Neil. Pastor, dá para explicar melhor? Dá. Cuida de ti mesmo, pastor Neil. Falei, rapaz, eu não sei se fica bem pregar sem gravata. Não sei se fica bem usar barbicha, não sei se fica bem, sei lá, eu tomar um copo de vinho, uma taça de vinho, eu não sei se fica bem eu dar carona para fulano, não sei se fica bem eu falar isso no púlpito, vai pegar mal, né? Eu não sei se... Não, tem que ter cuidado. Esse é o pastor, tendo cuidado com a sua performance pública. Agora, se quem ouve isso é o Neil, tem cuidado de ti mesmo, Neil? Falei, caramba, cara, tem mais de uma semana que eu não brinco com as crianças, tem 3 anos que eu não tiro férias, tem 4 anos que eu não vou ao médico, meu Deus, eu estou engordando pra caramba. Minhas taxas estão todas fora do lugar, minha pressão está subindo, eu estou com insônia, está me aparecendo. Voltou. Minha pressão está lá em cima. Eu tenho tido insônia. Meu Deus, eu tenho tido desânimo. Minha memória tem falhado. Eu não estou conseguindo gravar mais nada. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu tenho que me cuidar. Não, o pastor não faz isso. Ele está sempre preocupado com o pastor e não com o sujeito. Aí, sem que nós nos apercebamos, nós vivemos um litígio silencioso no campo do inconsciente entre o sujeito que é pastor e o pastor que o sujeito é. Eu vivo uma dicotomia existencial. O pastor que é um negócio, o Neil que é outro. Há um livro que você já deve ter lido, se não leu, leia. O Impostor que Vive em Mim, de Brennan Manning. Acho que todo mundo já leu esse livro na vida. Se não leu, leia. Ele disse, alguma vez, você deixou de dançar uma música com a sua esposa porque tinha gente que poderia vir te julgar? Você pecou. Se você deixou de fazer isso ou aquilo, porque beber isso ou comer aquilo, porque alguém podia te julgar, só por isso você pecou. E lá no final ele diz, qual o pecado? O pecado de idolatria. Você adora a própria imagem. E não suporta quando alguém toca na sua imagem. Quantas coisas o Neil acredita que dá para a gente fazer, mas o pastor diz, não fica bem com o pastor. Mesmo que não haja pecado.
É porque eles não vão entender. Então, por causa deles, o pastor não deixa o Neil ser quem é. Desde que colocaram 17 de outubro de 1990 o PR na frente do Neil, o PR ele tem muito mais primazia do que o Neil em si. É ele quem dita a minha vida. Ele quem dita o que eu posso, o que eu não posso. Aí o Neil, ele some de cena e dá lugar ao pastor. O que acontece? No início, ser pastor é coisa maravilhosa, irmão. Você é o pastor, você é o presidente, você é o representante de Deus. Só que o Neil acaba sumindo de cena. E chega a hora que o Neil em si começa a gritar. Ele clama por vida. Ele está dizendo, pelo amor de Deus, me deixa me livrar um pouquinho desse personagem. Me deixa ser eu um pouquinho. Me deixa gritar, está doendo. Me deixa gritar, estou desanimado. Me deixa gritar, help me, ajudem-me. Por favor, me deem mais um mês de férias. Me ajuda com meus filhos. Me ajuda com a minha tristeza, com a minha insônia, com a minha angústia, com a minha solidão. Não, Neil, não diga isso. Pastor não pode. Aí quando você vai ver os dados da saúde dos pastores no mundo, a gente se espanta. Você já leu o livro de George Barna, você conhece todos aqueles dados lá. Se você acompanha as pesquisas da CEPAL, você conhece todos aqueles dados lá. E quando é que isso, saúde pastoral, de fato virou tema nas nossas comunidades, nos nossos púlpitos? Quando o suicídio subiu ao púlpito. Enquanto o suicídio estava do lado de fora da igreja, a gente não se preocupava. Enquanto o suicídio estava entre os bancos da igreja, a gente não se preocupava tanto. Mas o que aconteceu nos últimos 10 anos, 15 anos? O púlpito subiu, o suicídio subiu ao púlpito. Esse homem nunca foi crente, isso é pecado. Devia estar em adultério, devia estar não sei o quê. Por quê? Suicidou-se. Aí a gente estuda um pouquinho o suicídio. E quando não estuda, a gente acredita que o suicídio é um desejo do sujeito pela morte. Eu quero morrer, então me mato. Mas não, irmão. O suicídio é exatamente o oposto. É um grito do sujeito pela vida. Ele está dizendo, eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver. Mas não consigo. Porque ele não consegue viver, ele prefere morrer. Ou seja, é melhor a morte do que a ausência da vida. Quando uma pessoa se mata, ele quer matar a dor e não a vida. E que dor é essa da qual ele quer se livrar, mesmo que ele tenha que morrer? É aquela de 1 ano atrás que ele não tratou, de 1 ano e 11 meses atrás que ele não tratou, aquela de 1 ano e 10 meses que ele não tratou, aquela de 1 ano e meio que ela não tratou, aquela de 1 ano que ele não tratou, aquela de 8 meses que ele não tratou, aquela de 6 meses que ele não tratou. Ele foi acumulando dores, acumulando dores, acumulando dores, até que chegou ao ápice do insuportável. E o pastor dá cabo da própria vida. A pergunta a ser feita é: o que acontece no ministério cristão, no ministério das nossas igrejas, nas igrejas de Deus do mundo? E por que tantos nós estamos adoecidos? Irmãos, eu atendo o pastor toda semana.